Estamos aqui com o doutor Severino, figura conhecida, mais que conhecida em Buriti Alegre, muito querida. E a primeira pergunta nossa é: quando é que a sua família veio para Buriti Alegre? A minha família, meus pais são de Tupaciguara, tanto do lado paterno quanto materno. É o meu avô, do lado da mamãe é o Manuel Vicente, do lado do papai é o Severino Teixeira de Mendonça, o meu avô. E eles vieram para Buriti, para Mata Azul, naquele tempo era mata mesmo, hoje é cultivado, mas chamava Mata Azul. E ali ele adquiriu um pedaço de chão lá e vieram de Tupaciguara, ele com os 3 filhos. O Manuel, né, o José Mendonça, o Antônio Mendonça e o Joventino Mendonça, os 3 filhos dele. Morava na Confusão, vieram para Buriti, que é o município de Tupaciguara, Confusão. E aí, em 1915, então, nessa época foi que o meu avô veio para Buriti, em 1915. O senhor nasceu na fazenda, doutor? Eu tinha 9 irmãos. Hoje, eu e mais um outro, um caçula. Nós nascemos todos na fazenda, na mão de parteira, e o último, que é o Nelson, esse nasceu aqui em Buriti, já na mão do doutor Olavo, naquele tempo, aqui de Buriti. Veio com quantos anos para a cidade? Para a cidade? Isso. Não, para a cidade eu já vim formado, nunca morei na cidade. Eu tive aqui no Buriti em 1940, eu fiquei um ano aqui numa escola do professor, né, Arquimedes. Né? Então eu fiquei nessa escola um ano, 1940, voltei em 41 para a fazenda, fui para uma escola do professor José Rodrigues e em 42 eu fiquei lá. Em 43 eu fui estudar fora, fui para Araguari. E então a maior parte dos estudos na infância foi lá na Mata Azul? Foi toda. Eu fui alfabetizado na fazenda de Piracanjuba, fazenda Tamboril, que era do meu pai. Eu fiquei lá um ano alfabetizado, foi a primeira escola que eu tive, em 1937. Né? Eu estudei lá, fiquei um ano nessa fazenda, que hoje essa fazenda é minha. Eu adquiri a fazenda. E ainda tenho uma lembrança que a casa velha, onde eu morei um ano lá, ainda existe. Embora não seja de casa habitada hoje, é um paiol. Mas eu ainda tenho a lembrança da casa ainda. Então, nessa época, né, de 37, que depois eu vim para 40, para Buriti, né, e em 43 eu fui para Araguari. O senhor chegou a trabalhar na roça? Essa tem uma história muito interessante para te contar. Eu vivia na Mata Azul, não tinha contato com Buriti, porque nós todos estávamos ali. Naquela época do Buriti, que o papai vinha comprar em Buriti era o querosene e um saco de açúcar cristal, porque nós tínhamos só o de engenho. Era o o resto tudo era na fazenda. Tudo lá, a produção todinha para nós era na fazenda. Então, nessa época, né, o papai estabelecia o seguinte: o meu irmão mais velho, que é o Manuel, era o carreiro. Isso a grosso modo. O José Mendonça, que é o segundo, e o Gerson Mendonça, que era o terceiro, eram vamos falar assim, os retireiros, os responsáveis para tirar o leite de manhã. E eu era o tratador de porco, ia para o paiol, cascabilho, tratando os porcos. Né? Isso na infância. Quando eu tinha 10 anos, o papai passou a me dar uma rocinha, uma roça que eu plantava arroz. Chamava a roça de 10 braços em quadro. Esses 10 braços em quadro, cada braço era 20 metros. Né? Então, essa roça era minha. Eu zelava dela, eu capinava, plantava, e se eu não desse conta, eu arranjava alguém para me ajudar.
E isso nós chamávamos de troca-dia. Se o peão trabalhava para mim hoje, se eu precisasse dele, amanhã eu ia para a roça dele para pagar aquele dia de trabalho. E foi nessa ocasião em que despertou o interesse pelo estudo. Meu irmão, o Zé Mendonça, foi fazer o exército lá em Ipameri. Eu não lembro aqui o ano, não. Mas ele foi para Ipameri, porque naquele tempo todo mundo ia para Ipameri fazer acho que era um tiro de guerra que se chamava. E aí, nessa expectativa, surgiu uma ideia que o Getúlio Vargas queria preparar os militares para possível encaminhamento para a Itália. E aí, com isso, o Zé Mendonça foi transferido para Caçapava, em São Paulo, fazer o exército lá em Caçapava. E nessa ocasião ele veio passear em Buriti. Quando ele chegou em Buriti, quer dizer, isso foi bem antes de ir para a Itália, mas estava preparando para isso. Aí naquele dia que ele chegava lá em casa, na fazenda, era o dia que eu tinha que pagar um dia de serviço de um peãozinho meu que tinha me ajudado na minha roça. Aí eu falei para o papai que eu não ia não, porque o Zé Mendonça ia chegar aquele dia e o senhor estava preparando uma festa, tinha carne, tinha tudo, né? Era uma festa para receber o povo da Mata Azul, estava tudo aguardando ele lá em casa. E aí o papai falou, não, meu filho, você fez compromisso, você vai cumprir o seu compromisso. Não aceite isso, não, você não está doente, não tem nada. E o Zé Mendonça vai ficar aqui uns dias, você liga para ele. E eu fui para a roça. E a roça era uma roça que tinha derrubado o mato e tinha queimado o mato. E para que limpasse a roça, precisava de cortar a lenha. E eu fui para lá para pegar os pedacinhos de lenha e pôr enfileirado para o carro de boi pegar e tirar para limpar a roça, para plantar. Nesse horário que eu estava todo sujo, os braços todos sujos de carvão, porque os paus estavam tudo queimados. Aí eu escutei os fogos lá em casa, que era debaixo da serra, eu estava em cima da serra. Eu fiquei assim, traumatizado, pensando, oh meu Deus, não estou lá. E aí, nessa hora veio uma ideia minha, eu vou largar a roça, vou estudar. E trabalhei aquele dia, né? Assim, meio contrariado, mas trabalhei. Cheguei lá, tudo sujo, troquei, aproveitar a festa ainda estava continuando ainda de noite. Passado, falei para minha mãe, mamãe, eu quero estudar. Ela pegou, uns dias depois, que eu não sei quando, pegou um cavalinho, arriou dela, arriou o meu, nós botamos a cavalo e viemos para Buriti. Aqui o prefeito naquela época era o Dimas de Paiva. A esposa do Dimas de Paiva, que era a Braulia, era minha madrinha de Tupaciguara. Mamãe tinha muito convívio com ela, então era amiga demais, me levou ela para minha madrinha. Aí a mamãe desceu lá na casa dela, o marido dela era prefeito. Desceu e falou, olha, comadre Braulia, eu estou Severino aqui porque ele quer estudar e eu não sei arrumar nada para ele, você vai arrumar. Ela falou, nossa, ela vibrou com aquilo e diz, eu vou mandar para onde meu filho estudou, que em Araguari, né, que é o Dimas. Aí ficou combinado que ela iria providenciar a saída minha. E deu tudo certo que fui para Araguari. Aí eu fui em 1943, eu fui para Araguari pensando em estudar, mas não tinha vocação de profissão. Não sabia que eu ia formar, não. Fui estudar para sair da roça, né? Não era por vocação. E da Araguari eu entrei em 43 e saí em 1950 com a ideia de estudar. E aí, o que aconteceu? Um colega meu, um amigo meu de Corubaíba, que foi até promotor aqui no Goiás, ele foi, nós combinamos, era muito amigo, combinamos de ir para o Rio de Janeiro, né? E ele foi fazer direito no Rio de Janeiro e eu não pude ir porque o Manuel, meu irmão,
quebrou a perna e foi para Uberlândia, ficou 3 meses em Uberlândia com a perna quebrada, eu tive que assumir as responsabilidades na fazenda. Um pouco, então eu fiquei e não fui. Quando foi, olha a história interessante, hein? Quando foi em 1943, dia 5 de setembro, às 3 horas da tarde, eu peguei a Nacional, que descia aqui, de Uberlândia, saía de Goiânia, descia Buriti Alegre na terça e sexta-feira, descia Uberlândia, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Às 3 horas da tarde, dia 5 de setembro de 51, eu peguei o avião aqui e descia às 9 horas no Rio de Janeiro, né? Aí lá estava esse amigo meu que estava fazendo direito, me aguardando com a minha caminha no quarto dele e tudo. E aí eu saí de lá em 1959 com diploma de médico. Já veio formou e já veio para Buriti Alegre? Não, tinha eu trabalhava com um otorrino lá no Fundão, hoje onde é o aeroporto internacional do Rio. Eu estava lá no Fundão e esse professor, era meu professor de otorrino, falou, se você é de Goiás, nós vamos para Goiás, você vai comigo, nós vamos fundar a faculdade lá em Brasília, a faculdade de medicina, você vai comigo. O Juscelino estava indo era o governador. Aí eu pensava que eu viesse para Goiás, com ele para lá, estava preparando para vir para otorrino em Brasília, com esse professor meu. Mas aconteceu um fato. O meu pai, nesse período que eu estava pensando em mim, que ainda eu não estava formado, não, eu estava ainda com 2 anos para formar. Apareceu lá o meu irmão com o papai doente, doutor N. Fez um diagnóstico do papai de Chagas. Chagas naquela época era um cartão para São Pedro, né? O meu irmão me levou o papai para o Rio, eu levei ele nos médicos, e aí constatou que era Chagas, ele estava com megaesôfago, né? Não engolia direito por causa da chaga. Aí, diante dessa situação, eu mudei o meu destino. Falei, não, tudo que eu tenho eu devo a esse homem. Eu não sei que dia que ele vive, eu vou morar com ele. Vou para Buriti. Em 1959 e 60, dia 20 de outubro de 60, eu cheguei em Buriti. E comecei a trabalhar, mesmo ainda naquele ano, era 20 de outubro, dia 3 de novembro, eu abri um consultório, comecei a trabalhar. E no dia 3 de fevereiro, eu entrei dentro da Santa Casa, a convite do doutor Rui e do doutor Simão, que estavam aqui, né? O doutor Grebaldo tinha consultório na cidade, mas não participava da Santa Casa. Eu vi a convite dos dois, vim para dentro da Santa Casa no dia 3 de fevereiro de 1961. E aí estou aqui até hoje, dando o que eu posso. Quantos anos, então, de Santa Casa o senhor tem? O ano que vem é 61, né? Eu tenho 58 anos dentro da Santa Casa. Nunca, a não ser agora, que faz uns 2 meses, que eu me afastei da Santa Casa, não por uma doença grave, mas por uma série de doenças, inclusive um túnel do carpo que não deixava escrever, porque era mão direita, e eu tive que sair da Santa Casa, fiquei 40 dias longe da Santa Casa, né? Mas eu nunca, a não ser esses 40 dias, eu nunca tive 30 dias fora da Santa Casa. Graças a Deus, veio saúde. Eu nunca tive fora porque eu tinha saúde. E estou aqui até hoje, querendo ficar mais 30. Eu vou te fazer uma pergunta agora para te apertar. O que foi lá? Você tem ideia de quantos afiliados você tem? Ixa, você me apertou mesmo, viu? Bom, afiliado eu não sei não, mas eu posso te garantir que eu tenho mais de 200 afiliados, viu? É certeza que eu tenho. Como também
eu tenho, não marcado, mas é certeza que eu tenho mais de 2.000 partos. Eu acho que uns 3.000 partos eu tenho, porque naquela ocasião que eu vim para cá, para Buriti, a razão por que eu fiz muito parto, eu estava mais em dia, sabe? O povo gosta do médico mais novo, está saindo assim, então tem mais uma preferênciazinha do que os outros, embora o doutor Rui tinha muito conceito aqui, o doutor Simão, um grande cirurgião, o doutor Grebaldo, muito bom médico, mas eu estava novo, aí a preferência estava maior um pouquinho para mim, que é natural acontecer. E com isso, eu não tinha chance muito do povo sair do Buriti, porque uma senhora que está aí em trabalho de parto, entrar dentro de um carro, e tomando bacada até Goiatuba, até Morrinho, até Itumbiara, para ter um parto, eles não faziam essa... Eles ficavam quietos aqui e eu fazia os partos. Então eu digo para você que eu acho que eu tenho mais de 3.000 partos. Partos cesariana, né? As duas coisas, né? Que eu operava também. Aqui a cirurgia nossa nós fazíamos só, eu fazia a cirurgia, como até hoje é assim, nós só fazemos uma cirurgia com RAC, ou então anestesia local, porque nós não temos anestesista aqui para fazer anestesia geral. Eu, quando estava sozinho, que o doutor Rui mudou para Uberlândia em 62, se não me engano, o Leopoldo, o Grebaldo, 67, morreu acidentado, o Simão foi embora para Goiânia, e eu fiquei sozinho. Então, eu tive uma época que eu fazia, né, uma anestesia geral, um aparelho que a gente chamava Obredane, um anestésico anestesia era heteroanestésico. Então, o paciente dormia e anestesiava, eu fazia uma cirurgia. Mas isso era muito raro. O senhor foi, assim, até hoje, um grande dançarino. Né? O senhor podia falar um pouquinho do CRBA? Assim, Olha, o CRBA, eu tenho lembranças fabulosas aqui de tudo. Essa raça, quem está me entrevistando mesmo aqui, por exemplo, eu sei de lá, é o maior goleiro que o Buriti já teve aqui em Buriti. Você é filho do Volner, não é? Aí, eu conheço a história de Buriti, por você ver. Hoje vou completar agora, no fim do ano agora, né? Esse ano, eu vou completar 90 anos de idade, né? Então, essa causa de dançar, toda a vida eu gostei muito de dançar. Lá no Rio tinha a Casa do Estudante, né? Que todo sábado tinha um forrozinho lá, e eu estava nela lá. Eu não sei se eu aprendi a dançar lá ou se eu já nasci com essa tendência de dançar. Eu gosto muito de dançar, eu acho que essa dança que está me levando aos 90 anos, porque eu não perdia nenhum baile naquele tempo. Olha, é de dar saudade. Nosso clube era um clube de primeira grandeza. Dos bailes era tudo de ternos, aliados. Nós tínhamos, o Ivan Cury esteve por aqui, Ângela Maria esteve aqui, né? Quer dizer, olha o que era o Buriti, né? Então era isso. E eu não perdia se tivesse um forrozinho lá, eu estava nele lá, né? E danço até hoje ainda, bem limitado, mas ainda danço. Grandes orquestras vieram aqui também, né? Nossa Senhora, mas só coisa de primeiro mundo mesmo, né? Que vinha, né? Aqui, grandes orquestras aqui. Cassino de Sevilha. Ah, isso, me lembrou bem aí, ó, você me lembrou bem. Eu já estou assim com a memóriazinha minha, esquecendo alguma coisinha, viu? Também é fraca. Mas é isso aí, né? Então, né? Nós fomos pensar no Buriti, a gente tem saudade do passado. O Buriti, posso falar um pouquinho do Buriti, né? O Buriti, que eu conheço desde, vamos falar assim, que eu conheço Buriti, foi de 38, 39, foi quando, acho que foi 40 que eu estudei aqui com Arquimedes, foi que eu conheci Buriti. Aí eu conheci Buriti, né? Conheci levantando a igreja padroeira daqui. Eu lembro de fazer essa igreja que hoje é a nossa padroeira. Eu lembro de fazer essa igreja aqui. Eu lembro do Buriti. O Buriti era a cidade de Goiás em que o povo de São Paulo só conhecia gado que saía do Buriti.
era Araçatuba e Barretos, né? Todo o gado de Goiás saía de Buriti, porque aqui eles compravam o gado, tudo, exportava tudo para São Paulo. Então Buriti era importante, teve essa linha de aviação que outra cidade não tinha. Buriti foi o segundo banco do Brasil, do Estado, né? Buriti, né, não é asfalto, mas foi também o segundo ou terceiro cidade em calçamento de rua. Então, lá na minha fazenda, na Mata Azul, nós tínhamos telefone, né? O dono do telefone é o pai do Odorico, é o seu João Custódio, que era dono do telefone. E esse telefone era um centro que nós falávamos para onde queria, e tinha linha para falar. Então, esse era o nosso Buriti, que hoje, né, a gente recorda isso com saudade, e ficou assim, mais parado um pouquinho, mas ainda é um grande Buriti ainda. É só explicar para o pessoal mais novo, naquela época o telefone tinha que ir um fio daqui da central até chegar na fazenda. Né? Desse jeito, né? Não era fácil. Era lá na Mata Azul e na Piracanjuba, na fazenda do Dimas Paiva, que passava dentro dessa fazenda que é minha hoje, passava ali os postes para ir para o Dimas Paiva, que era dono da fazenda vizinha comigo lá hoje. Então, lá tinha telefone também. Era importante, bonitinho.